Quando a solidão bate à porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. A Bíblia nos fala em Tiago, no capítulo 3, ok? Diz assim, ó. Eu vou ler rapidamente do capítulo 1 até o verso 12. Isso é muito pesado. O tema dessa live é... Dá pra colocar um pouquinho de luz aí. Por favor, o tema da live. O veneno que habita em nós. Meus irmãos, não vos torneis não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber muito juízo. Repete assim, meu pastor: a quem muito é dado, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Muito vai ser cobrado. O cara quer ser mestre, né? Então, a quem muito receber, maior vai ser o juízo. 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão. Quer dizer, se a pessoa consegue não tropeçar nas palavras, ele é um perfeito, capaz de resfriar também todo o corpo. Quer dizer que se eu consigo controlar o meu falar, o meu corpo inteiro se torna perfeito. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E olha a força que tem o cavalo. Eu vou ler mais uma vez o verso 3. Ora, se a gente se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, ou talvez a sua Bíblia diga timão, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Timoneiro é o que dirige o timão, é o volante do barco ou do navio. Assim também a língua é pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é o que, Duércio? É fogo. A língua é o quê? É fogo. Imundo de iniquidade. Iniquidade é pecado contínuo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E, continua a posição, contamina. Ela está situada entre os membros do corpo, mas contamina o corpo inteiro. Quer dizer que tem um veneno aqui dentro. Exatamente. Pegou já, né? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta esta mesma em chamas. Pelo quê? Pelo inferno. Quer dizer que tem pessoas que não prostituem, ou melhor, é dizer, eu não prostituo, eu não mato. Mas a Bíblia diz que essa língua que está sitiada ao membro do nosso corpo, ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da pessoa, da existência humana, mas no mundo vindouro é posta a mesma na chama do inferno. Pois também esta espécie de férias e aves e répteis e de seres marinhos se doma, se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
e mal incontido, carregado de veneno. Se pudesse colocar de novo lá o GC que fala o tema dessa live. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno. E esse veneno é pior do que o da cobra, porque ele mata. É mortífero. Olha que hipocrisia. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. E esses homens não são normais. São feitos à semelhança de Deus. De uma boca só procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar, água doce, ou água salobra, ou amarga? 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figo? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Então, muitas pessoas... Abre para mim, por favor, aí. Provérbios para vocês. Baixa um pouquinho fundo. Elas não se atentam que dentro do ser humano existe um veneno. Esse Tiago aqui não é simplesmente um dos 12. Ele é o irmão de Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala, se o meu querido pastor do Ezio puder abrir aí, por favor. Provérbios 18. Eu falei 8? Vocês. Desculpa, falei errado. As coisas que para Deus... Leia, por favor. Provérbios 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insegura-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento. 18 verso 21, meu querido. 18 verso 21. Desculpa, perdão. 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Obrigado. Só isso. Então a vida e a morte estão na língua. Paulo está exortando. Desculpa, tô com Paulo na cabeça. Tiago, irmão de Jesus, está exortando, que foi um dos principais da igreja, juntamente com Pedro. Uma história muito linda. Depois eu vou falar sobre Tiago. Então existe um veneno mortal dentro do ser humano chamado língua. E é interessante, só pedir para o meu amigo Washington me ajudar. Vou ficar nessa câmera aqui, vai ser bom. Eu vou pegar o copo com água já aqui. Veja que para Deus, estou aqui na palavra, tá? Ele cita 6 coisas que o aborrecem, mas ele fala sobre aquela que abomina. 6 coisas o Senhor se aborrece dela, mas a 7ª a sua alma abomina. Então tem coisas que eu já falei isso uma vez, só para ressaltar, para trazer uma pequena introdução, que para nós parece normal. Eu lembro que já falei isso algumas vezes, que eu cresci numa igreja muito respeitadíssima, e dentro dessa igreja meu pastor sempre dizia: para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão, é tudo igual. Mas a grande verdade é que existe sim pecado, transgressão, iniquidade e abominação. Iniquidade é aquela pessoa que vai pecando, e o ato se torna contínuo. E abominação é algo que não tem perdão, algo abominável. Abominação é uma coisa como pecar contra o Espírito Santo, como abusar, né? Uma relação sexológica entre um pai e uma mãe, um filho, uma mãe, um pai, uma filha, né? Então, isso é abominável. Homem com homem são abominações. Isso no critério humano,
Mas a Bíblia fala no verso, é 19? 6:17. Fala. Estas coisas... É provérbio, né? Sim, senhor. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Os olhos altivos... É uma. Então, para Deus, isso daí aborrece a ele. A pessoa que tem olhos altivos, cobiçosos, isso aborrece a Deus. Continua. A língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. A pessoa que mata criança, que aborta, Exatamente. né? Pessoa que derrama sangue inocente, isso para Deus o aborrece. Continua. E o coração que maquina pensamentos viciosos. Pessoa que já fica tramando, maquiando só o mal. Pessoas que só ficam pensando em maldade, infernautas, ou pessoas, por exemplo, que estão tramando sequestro, tramando como dar um golpe na praça. Pessoas são estelionatárias, ela vive de dar golpe. Mas a mente dela não tem nada produtivo. A mente dela só fica maquiando mal. Você pode fazer 1000 coisas boas, se você falar uma ruim. Continua. E pés que se apressam a correr para o mal. E agora é 7. Essa aborrece. Essa não aborrece. Essa aborrece. Essa abomina. Até agora você leu 6 coisas. Lê lá no início, quando o senhor começou a ler, o 16. Olhos. 6 coisas do Senhor. Vamos lá. Essas são 6 coisas que aborrece ao Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Então fala qual que é a abomina. A falsa testemunha que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então quer dizer que se eu levanto uma falsa testemunha ou semeio contenda, para Deus isso é abominável. Não estou lendo um gibi, tá? Não estou lendo o livro da Zíbia Gaspareto. Eu estou lendo a Bíblia. E ela é a nossa regra de fé. Então para Deus se torna abominável aquele que semeia contenda entre os irmãos. Um semeador de mentira. Eu me lembro, pastor do Edson, uma vez que Davi de Amélia, Davi na verdade não era rei ainda, o rei era Saul. E Saul estava perseguindo Davi. E Davi se acampou no acampamento nas terras de Nob, né? E o coração, todos que conhecem a Bíblia, de Saul estava maligno, possuído por demônios, né? E aí Doeg vai lá e conta para Saul e levanta uma série de calúnias contra Davi. E ele já sabia que o coração de Saul estava tramando mal. Então veja, uma palavra mal colocada ou um leve trás, tá tudo certo nas redes sociais, produção? Ok. Então, uma palavra mal colocada, uma palavra mal empenhada, nesse dia, a Bíblia fala que Saul matou 25 sacerdotes. Saul foi a Nob e lá ele matou 25 sacerdotes. Tudo porque Doeg foi lá e semeou a contenda. E tem muito filho de Doeg. Tem muitas pessoas que têm o espírito de Doeg. E ela, a maior ferramenta. Não, fica comigo, eu tô acabando já. Só que isso não prejudica só as outras pessoas. Elas prejudicam você também. É um veneno. Voltando rapidinho. Vai lá em Tiago 3, no verso 1. Tá tudo certo nas redes sociais? Obrigado. Site, ok. Tiago 3, continua. Rapidinho. Volta comigo na Bíblia. Paulo dá 3 lições. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir a pessoa. Quando ele cita o cavalo. A língua tem o poder de destruir a pessoa. E a língua tem o poder de fazer a pessoa ter prazer, se deleitar e ter alegria. Ela tem o poder de dominar um animal tão feroz que você prende, chamado cabresto, e você prende ele na língua do cavalo.
E talvez você desceu a um nível, com todo respeito, conhece pessoas que é como um animal selvagem. Não tem freio. Um animal consegue puxar uma carroça, uma carruagem. E sua vida está toda desequilibrada. Porque você não consegue botar freio aqui, ó. Não sou eu que escrevi Provérbios. Foi o homem mais sábio. Homem, não o verbo se fez carne. O homem que habitou entre nós. O rei Salomão. Ele disse que a vida e a morte estão na língua. Então, ele compara a língua. Quando um cavalo ele é domado, você põe nele o freio. Ao ponto que ele é tão forte e ele é tão violento às vezes. Mas quando você consegue, irmãos, colocar o freio no cavalo, até uma criança pode conduzir ele. Até uma criança. É engraçado como a gente consegue às vezes dominar um animal. Aí, ó, tira o GC e põe os telefones do Brasil inteiro. Toda a nossa energia pode ser usada para o bem. No verso 4, ele compara. Obrigado. Paulo está dizendo aqui que a língua é como o leme, o timão. Por maior que seja a tempestade que com o barco está passando, o navio, existe um pequeno, o leme, ou timão, que vai pelos ventos fortes tentar puxá-lo para cima das rochas, ou um iceberg. Mas se a pessoa conseguir controlar, leia para mim, por favor, o verso 4 aí. Tiago capítulo 3, verso 4. Vede também as naus, o leme, que sendo grande, é levado por grandes ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendia. Olha só, olha o verso 3, eu vou falar devagarzinho. Vamos lá no 3. Ora, se alguém não tropeça no falar, não é que é gago. Ou seja, se a pessoa ela consegue segurar a bendita da língua, ela se torna perfeito varão e é capaz de refriar todo o corpo. Aí vai voltar a foto. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecer, e quando você coloca um freio na boca do cavalo, você consegue dirigir o corpo inteiro. Volta aquela foto do cabresto que você colocou agora. Se você consegue botar um freio na boca do cavalo, e o bicho pode subir, pular aquele cerca. Aí, olha lá. O bicho é tão violento que se ele sair virado no cão, aí ele sai do mato, pulando cerca, pulando. Mas se ele tem freio na boca, você consegue dominar o corpo inteiro. Olha o verso 4. Observai também os navios. Você falou os naus é os navios. Que sendo tão grande, já viu um transatlântico? E mesmo sendo grande, é batido pelos rijos dos ventos, os ventos da vida, que tentam nos levar para as rochas, os icebergs da vida, nos afundar. E o que permite que aquele barco, aquele navio continue ou saia do perigo é um pequeno leme. A língua é comparada a um leme que dirige a vida do homem. E são dirigidos por onde quer que o impulso ou o timoteiro, ou seja, aquele homem que leva o timão, mesmo que está passando por vento, a língua é comparada a um timão. O que vai tirar você do buraco, viu, irmão Arthur? É a língua. A língua é o veneno dentro do ser humano. Vou continuar ainda.
Aí você veja uma coisa muito pesada. Mesmo passando por uma tempestade, se você souber conduzir o timão, se você conseguir conduzir o leme, você vai conseguir atravessar. Você vê aí reportagens que passam nas emissoras, pessoas que pegam um barco e cruzam o Atlântico, cruzam o continente, passam ventos, tempestades, mas todo aquele grande navio, ele é segurado por apenas um leme, por apenas um timão. Olha o tamanho do meu corpo. O veneno está aqui, ó. E aí, eu tenho que me lembrar que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Veja, Adolf Hitler, ele influenciava milhões de pessoas com seus discursos, empolgando, influenciando milhões de pessoas ao nazismo até hoje, mesmo depois de morto. Com a sua oratória, com o seu falar. Pelo outro lado, vemos um exemplo, né? Aquele negro que foi um exemplo na América, Martin Luther King, com a sua oratória, com a sua fala, influenciava pessoas a vencer na vida, defendendo a sua causa. Foi um mártir, foi um marco, na verdade, desculpa, dentro da história americana. Foi um homem que influenciou milhares, preso várias vezes. A sua fala, ela deve influenciar pessoas para o bem e não para um abismo. O que domina, o que envenena ou purifica, o nosso amigo leu aqui, pastor, o nome é Washington, a vida e a morte estão na língua. Tem pessoa que a boca dela parece um esgoto, só fala desgraça, derrota, mentira, palavrão. Talvez o seu maior inimigo, você culpa tanto, é você mesmo. Olha o tamanho de um transatlântico. Olha o tamanho de um... Sabe que está dirigindo isso? Um pequeno leme. Isso é um leme. Isso é um timão. Quem já viu o símbolo do Corinthians fala, timão, nem sabe nem por que é timão. Timão porque... Você não sabe isso. Se você olhar o símbolo do Corinthians, põe lá de volta o timão. A maioria das pessoas não sabe. Tem isso daí lá dentro. Timão não é o time que é bom. Então, obrigado, produção. O verso 5 nos fala que vai ficar mais pesado ainda. Meio daqui. O 5 vai doer. Já viu que tem pessoas, vimos agora há pouco na Alemanha, vimos falar sobre isso essa semana inteira. Você vai ver isso depois no YouTube. Hoje é terça-feira, dia 7/7. Essa semana está se falando muito sobre o descobrimento do que ocorreu com o museu, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Uma pequena faísca, se tiver até imagens lá do museu, se perderam obras raríssimas. E ontem, dia 6, o corpo de bombeiros e os peritos descobriram que toda aquela riqueza foi destruída por uma pequena faísca, hein, Evaldo? Do ar-condicionado. Uma pequena faísca destruiu anos de história. Vemos incêndios, né, na Alemanha. Deixa aí, levantado ainda. Vemos incêndios na Amazônia. Todo mundo acompanhou na França a Catedral de Notre Dame. Vemos na Alemanha, nos Estados Unidos. E muitas das vezes, aí é no Rio de Janeiro, né? É isso, Ricardinho? É isso? No Rio de Janeiro, eu estou puxando o vídeo do incêndio da Catedral de Notre Dame. Isso aí é o Museu do Rio, é isso? Isso é o Museu do Rio. Você vê, onde se deu a notícia? Saiu ontem, dia 6. Obrigado, produção. 500 anos de história jogado fora, apóstolo. Tudo por conta de uma faísca, segundo os bombeiros e os peritos, no ar-condicionado. Um abraço, meu irmão Evaldo, que trabalha com ar-condicionado. Ele é um grande profissional. Olha o versículo 5. Vem comigo, por favor. Assim também a língua é um pequeno órgão,
mas que se gaba de grandes coisas, vede, como uma fagulha, como uma faísca, como uma bituca de cigarro, como uma bituca, não é bituca que fala, negócio, a cabeça do fósforo, como é que chama? É a cabeça de fósforo. A pólvora? Pode pegar um incêndio na selva inteira. Tem muitas pessoas que às vezes elas estão passando ali, estão indo para Ribeirão Preto, pega a Dutra. Quantas pessoas não, sem saber, um incêndio que destruiu o museu. Lê aí, meu amigo. O incêndio que destruiu o Museu Nacional começou no ar-condicionado do auditório, diz laudo da Polícia Federal. Quantas não são as pessoas, obrigado aqui, ó, que ela pega um cigarro, você já viu isso na rodovia? E quem diz isso não sou eu, são os bombeiros. Ela pega aquela, é bituca que fala? Bituca. Bituca. Um pedacinho assim, ó, que só tem uma pequena brasa, e ela joga pra janela assim, ó. Rapaz, se eu ver, eu bem atrás. Aí você passa a ver aquele negoção. É como a língua. Uma pequena faísca. Viu na Amazônia? Claro que muitos são provocados pelo homem. Mas quantas das vezes, como aconteceu aí ontem, foi registrado pela Polícia Federal, pelo Corpo de Bombeiros, pelos peritos, uma pequena fagulha no ar-condicionado destruiu, como o nosso amigo falou, 500 anos de história. Como aconteceu na Catedral de Notre Dame, em Paris. Uma faísca. Alguém não entendeu? Diga assim, não entendi. Não entendi. Quantas das vezes, aí é Notre Dame, lá em Paris, a Catedral de Notre Dame, anos e anos de história, uma faísca, a catedral foi classificada, olha aí, ó. Aí a pessoa tá me ouvindo agora e fala, mas o que tem a ver isso com a palavra? Fala assim, O que tem a ver isso com a palavra, apóstolo? quantas não são as pessoas que a língua dela, as causas são desconhecidas, mas a origem pode estar ligada às reformas da catedral. Uma faísca destruiu anos de história na França. Mais de 1000 anos. Quase 400 bombeiros. Desmoronamento de 93 torres. Acabou. Assim como você vê na Amazônia, a estrutura de pedra foi preservada com 2 torres. Obrigado, produção. Tá bom. Então a pessoa pensa que eu estou pregando sobre história. Eu estou pregando que o versículo 5 diz, assim como uma pequena fagulha põe em risco uma grande selva, como você vê. A língua é o fogo. A língua é essa faísca. O mundo de iniquidade. Iniquidade é pecado contínuo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. E ela contamina, ela é pequena, como a faísca, como a bituca, como a cabeça do fósforo, como é que chama? Pólvora? Pólvora. É pequena, a língua não é pequena? Mediante o seu braço, mediante a sua cabeça. Ela é pequenininha, coisa mínima. Ela está ligada ao seu corpo. E não só põe em chamas toda a carreira, a história da vida humana aqui na terra, como também é posta em chamas para o inferno. Porque a pessoa, e você leu na Bíblia, que Deus chama a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, o pecado dela não é pecado, é abominável. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. E como assim? Diga assim, como assim? Como assim? Uma mentira. Uma fagulha. Não sei, né? Eu ouvi falar. Repara que as pessoas, quando elas levantam uma calúnia, elas fazem como uma palavra que o meu amigo, irmão em Cristo, um beijo pra ele, o Júnior Trovão. Essas pessoas às vezes falam mal de pastor que pede oferta, mas eles pagam para impulsionar os seus vídeos na internet, para ter relevância, para ter curtida. E a primeira coisa que ele fala é, já vai entrando, já vai escrevendo, já vai curtindo, já vai porque eu preciso ganhar. Já vai curtir. Porque ele tá falando de um pastor que pede oferta, mas ele tá monetizando, mandando você curtir ou pagar para estar em relevância logo na primeira capa do YouTube, do Google.
porque ele quer arrecadar. Só que o interessante é que quando alguém fala uma calúnia, não vou nem citar de pastor. Vamos dar exemplo o presidente da República, que apanha mais que pandeio no samba. Você veja que quando às vezes a mídia erra, ela traz uma baita de uma desgraça. Mas depois ela vai lá e coloca uma trechinha. Vamos nos retificar. Devia que essas pessoas que passam o dia inteiro compartilhando mentira no Facebook. Eu duvido, por exemplo, vou citar um exemplo. Pode ser, claro, que os advogados da igreja, né, o jurídico vai entrar em contato com essas pessoas, né? Eu me lembro que uma vez eu fui vítima de uma discrepância na revista Época e eu processei a mesma e recebi um dinheiro e eu entreguei para o Hospital do Câncer de Barretos, mas fizeram uma revista inteira acabando com a minha pessoa, dizendo que meus pais eram separados. Meus pais não são separados. Meus pais eram mortos, meus pais são vivos. Dizendo que eu já usei droga, eu nunca usei droga na minha vida. Dizendo que eu estudei até a 4ª série. Modéstia à parte, eu tenho 2 formações acadêmicas. Então, e discrepância, mentira. Aí depois a pessoa vai lá e coloca uma notinha. Eu vou voltar para os nossos dias de hoje, que poucas pessoas veem em revista de papel. As pessoas passam e saem destruindo a vida de uma pessoa. E compartilha. Aí depois descobre assim, ixi, era mentira. Era mentira, não deu certo, não era verdade. Inclusive, apóstolo, está falando, 1 João capítulo 2, versículo 9, vai dizer bem assim: aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora ele mente, porque está em trevas. Repete mais uma vez. Aquele que diz que está na luz, mas aborrece ao seu irmão, esse mente, porque até agora ele está em trevas. Quer dizer que se eu falo mal, então eu tô na luz. Eu sou cheio do Espírito Santo. Tem gente que pula, sapateia, roda. Olha pro meu rosto, é só brilho. É só brilho, só azeite. Só azeite. Mas por trás fala mal do irmão. Então tá em trevas. Tá em trevas. Não tá liberto. Aí eu me lembro que na época, tudo bem que eu recebi indenização, por causa dessa matéria aí que foi colocada, né? Uma indenização monetária, e ganhei a causa, e o processo é público, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Igrejas emergentes, igreja promete apagar a memória, os fiéis, etc. Voa de jatinho, etc. Raspe a carteira, doe, ok. Né? Foi em 2016 daí. E essa jornalista veio aqui, na verdade, obrigado, produção. E o Maurício, se tivesse aí, eu sentei com ela aqui, né? E ela me entrevistou e eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar toda a história. Para amanhã você não falar que eu falei isso e você não falou. Então vamos gravar. E eu percebi que, no fundo, ela me entrevistava porque eu nasci na Assembleia de Deus e porque eu cresci dentro de alguns ministérios. E ela queria falar mal o que eu achava do Templo de Salomão, o que eu achava da vida do Bispo Macedo, se eu concordava com a construção ou não do Templo de Salomão, se eu concordava com o relógio que o pastor Silas usava, etc. E de pastor, eu falei, peraí. Você veio entrevistar a pessoa errada. Eu não tenho unção para tocar em ungido. Davi podia ter matado Saul, e a Bíblia fala que Saul estava possesso por um demônio, que Deus havia permitido entrar nele. Mas disse, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então, eu falei, eu não vou, pode parar com isso aqui agora. Eu não tenho unção para tocar em ungido. Você vai lá e pergunta para ele, pô. Mas se eu não tenho opinião, tem a minha opinião. Mas eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que Deus ungiu. E veja, Saul estava endemoniado. E Davi dizia, ele é ungido de Deus. Então, quantas são as pessoas que a sua língua é um veneno? Ela te julga. Tem gente que nunca tomou uma água comigo, um copo de água, um café com você. Mas ela deve ter o dom daquele óculos que a pessoa usa, o 4D, 6D. Ela vê a terceira dimensão. Ela sonda a alma, o espírito, o conhecimento. Veja, o próprio profeta Samuel, Navi, profeta Samuel,
olha para Eliabe e diz com certeza, com o seu pensamento, ele pensa: eu estou diante do ungido do Senhor. O Senhor diz: esquece, eu não olho como você olha. Você vê por fora, eu vejo por dentro. E eu estou vendo nesses dias quantas pessoas emprestam a língua para o Satanás. Quantas pessoas, desculpa da palavra, quantos pastores já não mataram obreiros? Mataram mesmo. E não foi com bala de revólver, não foi com facada, com a língua. Quantas pessoas já te procuraram para desabafar, acreditando na sua lealdade, na sua amizade, e achou em você um refúgio, um porto seguro, e você disse: eu vou orar por você, eu vou te ajudar. E ao invés disso, você saiu compartilhando com pessoas a fraqueza dela. A Bíblia diz que não se pode pisar na cana quebrada. Quando as pessoas, quando recebem uma notícia, esses dias eu recebi uma notícia de um casal que eu respeito muito e tenho orado por eles, lá da América, de Boston. Acho que as pessoas que são evangélicas sabem do que eu estou falando. E nem perguntam, não quero saber se é verdade, se não é. Ou já sai compartilhando. Tem pessoas que parece que são verdadeiros obreiros do diabo. E o pior, agora vai forçar mais um pouquinho. E se for mentira? Todo lado tem duas versões. Então a sua língua foi usada como uma faísca do ar-condicionado que destruiu 500 anos de história. É como um fogo que sai queimando. É como um saco de penas, que você vai ver uma introdução daqui a pouco, que se joga de cima do... Pega um travesseiro de pena, vai no Pico de Jaraguá e solta aquele travesseiro de penas lá de cima. Aí desce lá embaixo o saco e começa a escolher as penas. Eu duvido que você vai conseguir pegar todas. Uma sempre vai ficar assim, ó. Quantas pessoas já não chegaram para mim e disseram: quero te pedir perdão. Disse: por quê? Porque ia feito mal de você. Na verdade, eu nunca te vi. Eu te chamava de ladrão. Eu falava mal de você, da igreja, da sua esposa. Nunca tomou um café comigo, nunca foi na minha casa, nunca almoçamos juntos. É porque um dia alguém mandou um vídeo pra mim, né? Aí eu vi, falar, não sei, achei. Só que o problema é que muitas pessoas dissimam com a língua. Eu não tô pregando sobre mim não, nem pra me defender, porque o justo não justifica. Eu tô dizendo que muitas pessoas usam a própria língua. Eu acho tão feio uma obreira, um membro, um servo de Deus, uma pastora, tem desculpa da palavra, não tem um português tão dentro do vernáculo, mas tem um jargão, vamos colocar assim, a falar apelido, um jargão de fofoqueira. E não conta nada pra ele, pra ela, que ela é... Você contar pra ela... Já era. Conheço um amigo que a gente chama ele de Nelson Rubens evangélico. Meu Deus. É porque... Mas só que acontece que isso vai causando feridas. Destroem pessoas. Continuando para encerrar, já foi demais. Versículo 6. 3, agora vou no 6. A língua é fogo. Vou ler mais uma vez só, vamos lá. A língua é fogo. E o mundo de iniquidade. A língua está sitiada entre os membros do nosso corpo. Ela é só um membro, mas ela contamina o corpo inteiro. Ela contamina o corpo inteiro. Mas ela é tão pequena. Mas só ela contamina o corpo inteiro. É Bíblia. E não só impõe as chamas à carreira da pessoa e de muitas vidas humanas, como também aquela pessoa no mundo por vir, como Cristo disse, como o Senhor disse que... mas veja, ele não está nem falando aqui de adultério, de matar, de honrar pai e mãe. Ele está falando que aquele que faz isso vai pagar na chama do inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos
pode ser dominada pelo gênero humano. Observa que tem pessoas, você vai antigamente tinha lá, não sei se ainda tem, lá no Play Center aqui em São Paulo, nem sabe o que é isso, né? Ainda não. É, num parque tinha aqui. Tinha o show da baleia orca. Lá na Disney, acho que ainda tem isso. Então, ou parou, não sei. Os homens conseguem domar uma baleia assassina. As pessoas conseguem num circo dominar um elefante. Pessoas conseguem dominar répteis, cobras. As pessoas conseguem dominar um cachorro feroz, um pitbull. Pessoas conseguem dominar jacaré. Mas você não consegue dominar a sua própria língua. Não consegue ver alguém ao invés de orar pela pessoa. Você não consegue dominar o seu próprio ego, um membro do teu corpo que está destruindo você inteira. Porque, como disse o pastor do Wesley, vou pedir beleza daqui a pouco de novo, vou fazer oração agora. A vida e a morte estão na língua. Continua aqui. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. Veja, consegue dominar um cavalo. Consegue dominar uma cobra. Um animal marinho. Esse dia eu estava vendo lá em Cancún, a Eliana mergulhando. Passou um domingo aí. Ela mergulhando lá, as pessoas entre os tubarões. Consegue dominar um réptil, uma ave, um falcão. Mas o cara não consegue dominar a língua. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal contido, carrega veneno. E pior que você, às vezes, Deus livre e guarde, toma uma picada. Deixa aí na cama, deixa aí. Uma picada, Deus livre e guarde. Né? Uma picada de uma cobra. Aí você corre lá pro Butantan. Tem veneno. Mas o veneno da língua, ele é o quê? Mortífero. Quantas pessoas, talvez, já não morreram na fé? Quantas pessoas nunca mais querem ir numa igreja? Tem ódio de cristão. Quantas pessoas pegaram raiva do evangelho pela sua maneira de agir? Isso é demonstrado pela sua fala. Quantas pessoas não se deixaram seduzir por suas mentiras? Quantas das vezes você não abriu a boca ao invés de edificar, você abriu a boca para destruir a pessoa? Isso é muito sério, gente. Às vezes você fala, fulano é muito mal-humorado. Será que você já teve a capacidade de perguntar como é que foi a sua infância? Vamos tomar um café aqui? Por que será que ela é tão triste? Isso você não faz. Mas julgar ela, é uma mamada, é marmorgo, isso é falta de homem, isso é falta de... fica julgando. Aí chega no ouvido daquela pessoa, ela fala, poxa, ela falou isso de mim? Falou mais, hein? É? Falou que você é depressiva, porque você não tem homem, não é feliz na vida sentimental. Rapaz, eu confiava tanto nela. Pois não confie não, tá? Tá falando mal de você pelas costas. Ela era a minha esperança de mulher de Deus, de homem de Deus. Acaba que, após que as pessoas se espelham tanto na gente, e quando a gente expõe uma necessidade de uma pessoa, essa pessoa se frustra e acaba perdendo a fé no evangelho de verdade. Quantas pessoas, às vezes, não se deixam levar por uma mentira, ou a sua boca tornou-se um veneno. Quantas são as sogras que hoje vê o filho bêbado, perdido na droga, mas a senhora sabe que ele era casado, e a senhora fez o inferno até que separou ele daquela mulher, por causa da cor dela, porque ela não se encaixava nos seus padrões, inventou mentira, implantou falsas provas. Será que você não matou muita gente na fé? Será que você já não matou com a sua língua? Venenosa? Caluniadora? Que não tem...
Porque Deus livre guarde, se a pessoa é picada por uma cobra, uma cascavel, ela corre lá no Butantã, toma um veneno, com a permissão de Deus, ela vai ser livre daquele veneno. Mas esse veneno que tu soltou com a tua língua machucou muita gente. E só que se você for no Butantã, não tem anticorpo para isso. Não tem vacina para isso. Não tem como injetar aqui. É um veneno mortífero. Vou encerrar. Continua aqui, vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Isso é difícil, 9, tá? Isso é hipocrisia. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Com ela você bendiz o Senhor. Sai de um culto, adora, canta, pula, roda. Aí acaba o culto, desce pra garagem, conta com outro obreiro, com outro irmão, com outro pastor. Aí você sai do culto. Aí você já sai dali. Você acabou de bendizer o Senhor. Com a tua língua você cantou um hino. Que honra é tua presença, hein, meu Senhor? E com ela você amaldiçoou os homens. E pior, esses homens que você sai falando mal, ao obreiro, pastor, a família. Essa pessoa foi feita à semelhança de Deus. Isso aqui não é livro de Ellen White. Isso é a Bíblia. Isso é Tiago, filho da irmã Maria, irmão de Jesus. Você sai do culto, adora, canta, reza. Será que você fala na tua igreja? Aí sai adora. Eu não sei se eu falo. Fala. Quantas irmãs do ciclo de oração passam 4, intercessor, 9, 10, o culto mal acabou a intercessão, ela já começa a julgar o pastor, já começa a julgar o intercessor, já começa a julgar a pastora. Feito a imagem e a semelhança de Deus. O 10 é pesado. De uma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente estas coisas. Se assim, não, ou seja, não é conveniente. Para que ser crente desse jeito? Para ser enganador, para ser mentiroso, para ser fofoqueiro, para abraçar pela frente e esfaquear por trás? Se é para ser assim, irmão, se é para ser um crente desse jeito, porque eu conheço muito ímpio, irmãos, e eu sou uma pessoa assim. Se você falar de um amigo meu, porque eu tenho uma conotação, amigos verdadeiros têm inimigos em comum. Se eu sou teu amigo e uma pessoa, os meus amigos, uma pessoa fala mal dela, fala, não, vou ligar para ela aqui agora, peraí. Não, você vai. Maldito é aquele, vem aqui nessa câmera aqui nas costas. Maldito é aquele que fere. Não, vai falar pro cara, fala na minha frente. Quero mandar um beijo para um amigo meu, Ronieri Carvalho, da Assembleia de Deus de Belém. Tomar conta de um grande campo. Uma vez um pastor do campo dele começou a falar mal de mim, me criticar, porque Deus me usa, pelos milagres, por Manassés, pelos atos proféticos, por ir a Israel, por ir no monte, por causa de pano de saco. Ele começou a falar mal de mim. O Ronieri Carvalho falou assim: você conhece ele? Não. Você já viu ele? Não. Já almoçou com ele? Não. Como é que você pode falar isso dele? Eu vou colocar você de disciplina. Não, pastor, não, você está disciplinado. Você é pastor. Você é homem de Deus. Você está julgando teu irmão em Cristo. Eu nunca vi você falar mal de ímpio. Você fala mal de servo de Deus. Tua boca que acabou de pregar, louvou a Deus, pregou. Acabamos o culto, estamos tendo como... Ronieri Carvalho é macho. E não é da minha igreja. Mas uma boca não pode sair. Acabou de cantar hino, cantou de pregar, aí desce. É como eu ia num congresso do sul do Brasil, com o pastor Kleber Zanetti, e eu parei de ir, para não perder minha fé. O que eu vi os oradores pregarem em cima do altar, o culto mal acabava. Eles pregavam tudo. Alguém sabe quando eu falo, eu ficava um montão atrás ali, aqui na câmera do meio. Um montão sentado atrás, às vezes ia mais atrás que na frente. Olha pra frente você. E o cara pregando, viu o outro assim, ó. Não tá pregando nada. Vai cair. Dá pra perceber pessoas torcendo pra ver a queda. Parece que até intercede. Como pode uma boca sair coisa boa e ruim? Termina. De uma boca
procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não convém. Essas coisas não podem ser assim. Ou se é para ser assim, vai lá pro mundo, irmão. Ficar esconder atrás de uma capa, de um uniforme, de um título de crente. Acaso pode uma fonte jorrar a mesma água? Ou sai água salobra, água salgada? Água da cachoeira salgada? Ou água doce? Ou as duas não saem. Ou sai aquela água de sal, ou sai a água doce. Meus irmãos, uma figueira não dá azeitona. E uma videira, que é a uva, não dá figo. Tampouco a água salgada pode ficar doce. Então, quantas pessoas elas acham, na verdade, que estão... Isso é algo tão besta. As pessoas dizem isso, né? Eu queria que você encerrasse abrindo para mim, por favor, que eu vou fazer oração agora. Pela nação. Quer ler algo? Ah, não. Quero que você abra em Efésios. Nós não podemos ser incoerentes. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo e julgar meu próximo, julgar meu irmão, destilar o meu veneno? Você conheceu a dor da pessoa? Não julga ela. Não deixa a tua boca ser ferramenta de Satanás. Achou aí? Efésios 4. E veja, esse falar da língua tem sido motivo, talvez você que nem é uma mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E não é com bloco de cimento, de concreto. São as atitudes, são as palavras. Tem marido que fica no bar até 1h da manhã. Claro que agora tá na pandemia, né? Não sei que ano você vai ver isso. Aí o dono do bar fala, vai, não, a última. Aí fica ali tem aquele outro que o bar nem abriu, que já tá na porta. Porque ele não quer ir pra casa. Porque ele vai achar uma mulher rinchosa, rancorosa. O cara mal põe a mão, passozinho. E fala, e o filho, e fala mal da sogra, e fala mal da cunhada, e fala mal da irmã, e fala mal da... todo mundo. Você fala mal de todo mundo. Ninguém presta. Só que isso está destruindo você. E destrói também pessoas. E a Bíblia nos fala, no verso 6, que isso vai levar você para o inferno. Mas eu não adultério, eu não roubo, eu não mato, mas isso vai te levar para o inferno. Eu não escrevi a Bíblia, eu só estou lendo e tentando que vocês entendam. Porque essa língua mentirosa se põe em chamas toda a carreira, a história, a existência de sua vida e de pessoas, como também é posta a mesma aonde? Em chamas pelo inferno. Ou seja, se você está destruindo pessoas com a sua língua, com a sua boca, é para lá que você vai. Eu só estou lendo a Bíblia. E não sou moleque para mandar indireta. Você tem que falar, fala na cara. Alguém diz, não se expõe, eu falo. Um dia eu vou mudar. Uma hora eu vou melhorar. Eu tenho lutado todo dia para Deus mudar a minha vida. Mas falso eu não sei ser. Hipócrita eu não sei ser. Mentiroso eu não sei ser. Prefiro apanhar porque eu falo a verdade. Eu não precisava expor, por exemplo, aqui, você que chegou agora, documentos da minha vida pessoal. Pra quê? Não deu satisfação pra ninguém. Agora a pessoa que fala mal de você e de mim, ela arruma e vai no... Mas pra voltar... Você já pensou se as pessoas que espalham mentiras, fake news, tivesse a mesma coragem de pegar o telefone e ficar lá 1 hora, 2 horas compartilhando, olha, eu menti, olha, eu me precipitei. Duvido que você faz isso. Duvido que você faz isso. E aí, quantas guerras, separações, divisões, por causa da língua. Porque é óbvio, se você, mamãe, se sente ofendida quando fala do seu filhinho, quando você fala mal da tua sogra pro teu marido, a mesma coisa acontece. Existe ex-funcionário, ex-mulher. Não existe ex-filho, nem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-ungido.
E aí, a gente acaba, sai do culto cheio do Espírito Santo. E na própria igreja, desce no hall, na cantina, usa a língua. A videira, que produz a uva, ela não produz figo. E nem a oliveira produz trigo. Ou você se encaixa nos perfis do evangelho, aí a pessoa, para me encerrar, eu tenho lutas, problemas, e eu fico vendo às vezes até bispos, eu acho pastores de vários ministérios, sabe? Você tem suas lutas, vai para a oração, vai buscar em Deus. Aí o cara fica expondo, a pregação dele é só de perseguição. As palavras, meus inimigos vão morrer, vão cair, vão amaldiçoar. Aí o cara fica postando imagem de dodói, de menino. Deus vai tratar com eles. Você vê que, na verdade, são palavras em que a pessoa tenta demonstrar indiretas. E isso mostra a tamanha infantilidade. Tem pessoas que não podem passar por uma prova, que já vão para a internet e descarregam suas iras ou suas falsas postagens de amor recheadas de ódio, que na verdade acabam se tornando munição para o adversário amanhã usar contra você. Efésios 4:29, eu oro agora, por favor. Leia aí. Efésios 4:29. Deixa eu marcar aqui para as pessoas verem, por favor. Vem cá, Alex, para nós terminar, vamos. E prepara o testemunho daquela mulher sobre aquele varão. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras de derrota, de destruir teu próximo. Mas se for para abrir a boca, irmão, então abre para abençoar, para promover, para edificar, para dar graça aos ouvidos. Porque quando... mas diga assim, não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver, é só uma conversinha. É brincadeira. É brincadeira. Eu tô zoando com o pastor. Fala assim. Fala. Tô zoando com o pastor, tá tudo certo. Tô zoando com o irmão. Tô zoando com o irmãozinho aqui, brincadeirinha. Ele nem ficou chateado. É bullying. É, bullyingzinho. Mas isso entristece o Espírito Santo, porque aquela pessoa é semelhança de Deus. Isso é uma mensagem que ninguém gosta de pregar. Isso para mim também serve. Porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. Tanto corta quem está recebendo como quem está pregando. Quando você faz essas, abre a tua boca para zombar, para rir da fraqueza do teu irmão. Isso. Se é para não falar besteira, então cala a boca. Não fala nada. Mas se for abrir a boca, então abre ela para promover, para edificar, para dar graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quando você abre essa boca, que eu acabei de ler para você, Tiago 3, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma figueira, né, não produz azeitona, e a videira não produz figos. Uma água que água salobra, não vai sair água doce. Como é que você pode sair do culto? Como que a mesma boca, a mesma boca que acabou de cantar hino, cantar louvor, adoração, como que uma boca que acabou de cantar hino, adoração, procede bênção, maldição? Não convém, não é assim que se faz. Só a última coisa, o versículo 9, aquele testemunho lá, o 9. Com essa boca, você bendiz ao Senhor. Você canta hino, você vai orar agora. Também com ela você amaldiçoa os homens que foram feitos o quê? A semelhança de Deus. Você está julgando o seu próximo. Complicado, né?
Isso para mim, finaliza aqui, e prepara aquele testemunho daquela serva de Deus, embora, na verdade, eu tenha algumas controvérsias, né? Com algumas teses teológicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu tenho aqui que bater continência e prestar honra a essa serva de Deus que teve coragem de falar o que aconteceu com uma pessoa dentro da igreja deles. E às vezes a gente fala tanto dessas pessoas e nós não temos coragem. Eu tenho vergonha às vezes da minha insensatez. Deveria me calar ao invés de falar. Ou falo, e eu estou pregando agora da Genor Duque. Tenho vergonha da minha insensatez. Deveria me calar muitas das vezes, e eu falo. Ou falo no auge, sou sanguíneo. Eu falei para vocês, na hora importuna, eu estava meditando na palavra essa noite, e Deus disse para mim: tem um veneno que está matando essa geração. Tem um veneno. Hoje a gente vê jovens sem respeito, sem temor. Eu estava conversando ontem com meu amigo pastor Giovanni Santos, e certa feita eu fui numa... Quem também aqui já foi ou é filho de nordestino, né? O pessoal que nasceu na roça, dificilmente você vai ouvir da boca dos pais, pouquíssimas pessoas, o pai dizer assim: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Acho que se eu ouvisse da boca do meu pai uma vez foi muito, embora eu sei que ele me ama. Mas veja, meu pai não era um cristão. E uma vez eu fui numa psicóloga, alguns anos atrás, e quando eu falei para ela que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, ela fez um círculo assim, em vermelho. E ela me conta sua história. Eu falei, aos 15 anos, eu estava na mocidade da igreja, e eu chegava tarde em casa, e meu pai não gostava e falou: vai morar com seus pastores. E ela citou, fez o signo vermelho. E depois ela quis trabalhar dentro desses problemas. Isso deve ter gerado problemas em você. Aonde que você devia estar com 13 anos? Eu falei, eu continuei estudando. Ela falou, eu sei, mas o que está errado, você está trabalhando. Eu falei, mas errado? Meu primeiro registro foi com 14 anos na carteira. E me sinto feliz por isso, eu me sinto honrado. Eu não aprendi a fumar maconha. Meus amigos de 13 anos, todos eles a metade morreram. Hoje nem quase está vivo. Viraram maconheiros, usuários de droga. E eu fui trabalhar para cuidar da minha família. Isso fez de mim um homem. Eu saí de casa com 15 anos, fui morar na igreja. Meus exemplos de vida, de família, foram meus pastores. Eu vi casais de pastores se amarem. Aprendi a ser disciplinado, doutrinado. Eu cresci como Samuel na casa de Deus. Vi maus exemplos, mas peguei o de bom. E hoje eu amo meu pai demais, dá conta? Eu não vejo hora de ver ele. Todo mundo que vem aqui ama meu pai. E ela falou, e olha, isso não causou nenhum ela falou a palavra trauma dentro de você? Eu tenho Jesus. Eu não posso esperar que alguém que não tenha Jesus me ame como Cristo me amou. Eu não merecia receber o amor de Deus. Ele me amou mesmo sem eu merecer. Ele me amou mesmo sem eu merecer. Cristo me amou. Ora, se esse Cristo habita em mim, então eu devo amar mesmo aquelas pessoas que não me amaram. Quem segue o Giovanni Santos, não sei se ele está por aí, às vezes você vê ele lá com o pai dele, ele tocando sanfona e o pai tocando zabumba.
ou vice-versa. Acho que o pai dele mandou ele embora de casa com 10 ou 12 anos de idade. E hoje ele ama o pai dele, uma comunhão. Porque nós temos Cristo. Então eu vejo muitas pessoas, eu não sou alguém por causa do meu pai, da minha mãe, eu tenho trauma o quê? É que você não sabe o que eu passei. Eu sofri na minha vida. Mas uma mensagem que eu preguei alguns dias atrás. Quando você deve ver os motivos que tenho para sair da igreja. Aconteceram coisas ruins na minha vida. Mas, quando você tem doença? Tem 29. Eu não sei se aconteceu isso com você, antes da oração, e prepara aquela moça lá, que aconteceu aquele problema, muito sério, do pastor, que foi fazer um exame e ficou pelado. Olha o que aconteceu. E só para concluir, não sei se da sua infância aconteceu isso comigo, quando eu tinha 12 anos. Chegou no colégio, assim, na rua que você morava, sei lá, ou no colégio, se apaixonar por uma menininha? Demais. Ah, chegou isso? Aconteceu demais. Aconteceu? Aconteceu. Acho que eu me apaixonei, todo dia eu apaixonava por uma menina na minha rua. É adolescente. Eu tinha esse negócio também, todo mundo teve, que era de 12, né? 13. E aí você vê que o cara, ele... Aqui a produção. Acho que quebrou a manivela de cortar. Aqui. Aí, você fica fixado naquela menina. Você não dorme. Você vê ela conversando com outra menina da diarreia. Você chora. Você acha que ela é a mulher, você fica apaixonado. Você só pensa nela, você desenha, você faz você e ela, pinta. Você se fecha nela assim, ó. Fica aquela obsessão. Aí quer dizer que Deus permitiu acontecer 1000 coisas boas na minha vida. 1000 pessoas maravilhosas, experiências boas. E eu vou me apaixonar por aquela ruim. Se liberta disso. Você tá apaixonado, que nem o do Wesley, que nem eu. Quando eu tinha 12, 13 anos. 15 anos, sei lá. Você tá preso a uma pessoa que te fez mal. E esqueceu as milhares que Deus colocou. Você que pode ter tido provas, lutas, mas já aconteceram coisas boas. Mas você não, você se prende a ruim. Você é apaixonado por aquela que te maltratou. Você não sabe o que ela fez. Você não sabe. Ei, e as coisas boas? E a família que Deus te deu? Mas você só abre essa boca para falar derrota. Você guarda isso dentro de você. Você tem que se limpar. Eu já falei isso 10 vezes. O carro, ele tem um espelho pequeno, chamado retrovisor. Ele só presta para olhar para trás. Retrô. E às vezes é preciso fazer reflexão. E tem pessoas que já só vivem batendo na vida, quebrando a cabeça, porque só fica olhando para trás, aqui no meio. Mas se você olhar para frente, tem um vidro muito maior, chamado para-brisa. E é para lá que você tem que olhar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Acompanhe comigo o testemunho, um relato verdadeiro de uma pessoa que sofreu uma grande calúnia, que vai exemplificar aquele saco de penas jogado de cima. É que eu falei, lembra de Doeg? O saco de penas jogado de cima da montanha. E prepara um copo com água, eu vou orar. Deus abençoe. Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E eu vi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora, o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda, e a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia? E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês.
E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa, cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi? Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com um pastor. Mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor. A amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava, e chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação?
se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca. Fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer um inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Sabe por quê? Abre seu ouvido, que agora a parte principal desse sermão está aqui. Em nome de Jesus, abre seu ouvido. Eu preciso que você ouça, não deixa nada te atrapalhar. Você sabe por que existem igrejas frias que não mudam? Você já viu aquelas pessoas falarem? Você é ancião, não é, irmão? As pessoas vêm para você e reclamam. Que igreja fria? O que está acontecendo? O que não acontece? Nada muda. Vocês sabem por que isso? Alguém sabe? Gente, a principal razão, e eu vou ler para vocês agora ali. A principal razão porque a igreja fica fria é por causa da presença dos danitas. Eles são aptos a trazer veneno para a cabeça e o coração das pessoas. E eu te faço a pergunta. Eu vou orar por você agora. Será que você não é um danita? Ou, para ser mais claro, um doeg? Doeg, como eu falei para você que chegou no final para orar agora, era sacerdote, pertencia à tribo, à terra de Nob. E Saul era o rei. E endemoniado, claro. Mas Davi poderia ter matado. Já contei isso para você uma vez. Mas ele preferiu. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E aí, a Bíblia fala que Doeg foi lá para Saul e falou tantas coisas. E Saul irado veio e matou 25 sacerdotes. Leia sobre isso. Leia sobre isso. Por quê? Por causa de uma palavra e um semeador de contenda. Finalizo orando agora, mas quero deixar a última frase. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª sua alma abomina. A falsa testemunha. E o que semeia contenda dos irmãos. Isso é abominável, irmãos. Para Deus isso é abominação. É como um homem se relacionar com um animal. Abominação. É como um homem deitar-se com outro homem. Para Deus, abominação. Mas a gente fala, não dá que nem um matar. Não dá que nem honrar o pai e mãe. São coisas muito pesadas. Cuidado com a faísca que sai da sua boca.
uma canção e eu vou orar. Eu queria que você orasse comigo também pelo presidente. É você que entrou na live agora, né? Nós devemos orar pelas autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus. Toda. E o presidente foi dado a notícia em vários meios de comunicação. Se puder colocar o banner só mais uma vez. Foi constatado, né? Bolsonaro testa positivo para o Covid, já está usando cloroquina e espera a contraprova. Então, tem até o teste do exame, né? Eu não estou aqui promovendo desgraça, estou pedindo a você que vamos orar, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Isso está em público e Ele colocou, e nós como cristãos e como servos de Deus devemos orar. Põe a canção e vamos orar. 1 minuto só. De você nascer. De você nascer, pude ouvir a tua voz quando formado, embora não me viste, bem perto eu estava. Será sempre uma criança aos meus olhos. Oh, te amo tanto, Jesus. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio a lutas e na dor, contigo estarei. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Toda a igreja diga isso, serás sempre uma criança. Serás sempre uma criança aos meus olhos. De pronto atenderei. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio a lutas e na dor, contigo estarei. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Olhe para mim. Olhe para mim, obreso. Já pegou uma criança no colo? Ela é tão indefesa. Ela é tão pura. Ela é tão fraquinha. Mas ela é tão meiga. Ela é tão doce. Alguém te olha e te odeia. Alguém olha para ti e fala tão mal de ti, te julga e não entende porque tu tens o que tens e tá onde é que tá. Eu vou contar o segredo. É porque para muitos tu pode ser grande, mas para Deus tu és uma criança ainda. Tu és xodó de Jeová. Recebe essa profecia. Você está no colo dele. Tu és a criança dele. Tu és o vermezinho de Jacó. Oh, abre os seus braços como uma criança. Já viu a criança? Esse dia eu estava brincando com a filha do pastor, que está começando a andar. E eu falei para ela: vem. Vem. E tinha tipo um... Nós estávamos brincando e tinha tipo um murinho assim. Eu falei: vem, vem, vem. E ela era uma bebezinha e ficou com medo. Aí quando veio o pastor, o pai, falou: vem, filha. Ela se jogou. Você está com ele.
Abra o seu braço só mais uma vez, pastor Giovanni, toda a igreja diz, como uma criança quando vê o papai e a mamãe, diga: serás sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo estarei. Serás sempre uma criança aos meus. a última vez, toda a igreja. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo estarei. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Se tiver aí, se tiver uma irmã, uma mulher, e você está perto dela, coloque a mão no ombro dela. Se é uma mulher que é sua irmã, ou sua mãe, sua esposa, abrace ela. Se você não conhece, não ponha a mão em cima dela. Mas se tiver um homem, coloque a mão em cima dele assim, como um anjo de Deus. Receba esta palavra para a sua vida hoje. Talvez tudo que essa pessoa precisava hoje era de um abraço de um irmão. Talvez o que a sua mulher esperava hoje de você de manhã cedo era um abraço seu. Ela dizer: eu te amo, conte comigo. Ou você está abraçando alguém que está com câncer, ou que tem um filho que está nas últimas. Eu te conhecia antes De você nascer, pois ouvi tua voz. pude ouvir a tua voz quando formado. Embora não me vistes, bem perto eu estava. E agora eu quero. E agora quero que ouças esta palavra. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Tu és a criança de Deus, tu és o amado de Deus. Eu de pronto atenderei quando clamares. Em meio às lutas e na dor, contigo estarei. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Senhor, fortaleça meu irmão, renove ele, Senhor. Dá forças, meu Pai, ao teu servo nas suas lutas, nas batalhas que ele tem passado. Nas ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Oh, meu irmão, seja fortalecido pelo meu Deus. Eu estou aqui. Serás sempre, canta bem baixinho, meu pastor. Xanarabiaçou. Deus está contigo e conte com as minhas orações. Anima o Senhor, dá força na fraqueza, dá força nesse deserto que temos passado. Oh, Rialã, serás sempre, sempre tu és sendo, calabastoriano e negas. Oh, fortaleça, Senhor, e meu irmão, ore por ele, ore por ela, ore, 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 ore. Serás sempre uma criança aos meus olhos. Eu de pronto atenderei quando
você puder aplaudir o nome dele e dizer que ele é digno, assobiar, gritar.